Fala galera, eu sou Diego Gonçalves, sou empresário contábil, sou sucessor de um escritório de contabilidade de mais de 40 anos. E por aqui, desde 2016, a gente trabalha remotamente com a equipe 100% distribuída. Os desafios são grandes, não é fácil trabalhar com a equipe distribuída. Temos vários problemas de comunicação, vários problemas com relação à interação, mas nesses longos anos trabalhando dessa forma, nós aprendemos muito, nós evoluímos muito e constantemente a gente revê os nossos processos. E o que eu quero falar com você hoje é sobre gestão de tempo, porque gestão de tempo para equipes de trabalho remoto é mais do que fundamental. Mas quando a gente fala de tempo, o tempo, na minha visão, nos dias de hoje, se tornou a moeda de troca mais valiosa entre nós seres humanos. Quanto vale o seu tempo? Quanto custa o seu tempo? Qual é o valor do seu tempo? São várias perguntas que elas se confundem, mas para a gente entender um pouco desse valor do tempo nosso ou de cada indivíduo que trabalha conosco, a gente precisa fazer um trabalho de base ali, a gente precisa voltar um pouco nas nossas origens, voltar um pouco para os nossos valores pessoais, voltar um pouco para os nossos valores empresariais e entender qual tipo de empresa que a gente tem, o que a gente quer atingir com as pessoas da nossa empresa, como está sendo a gestão desses recursos humanos que são os mais valiosos hoje em dia. Então, quanto custa o seu tempo? Qual é o valor da sua hora? Custo, preço é uma coisa, valor é outra completamente diferente, certo? Então a gente precisa ter isso muito claro, a gente precisa fazer esse trabalho conosco, fazer essa autoanálise e entender qual é o valor do nosso tempo, para a gente conseguir quantificar isso daí e transformar isso em preço, né? em custo, transformar isso em valor versus o quanto a gente vai precificar a nossa hora. Mas a gente está falando aqui de custo, de valor, de preço de hora e de tempo. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho remoto? Tem tudo a ver. Nós fomos acostumados e até hoje somos assim. Mais de 90% das empresas, elas contratam pessoas, certo? Contratam os profissionais para trabalhar nos seus times. Como? Por carga horária. Nós, empresários contábeis, temos o hábito de contratar para os nossos escritórios os profissionais por hora. Nós quantificamos o salário dividido por hora de trabalho. Nós mensuramos os nossos custos para precificar os nossos serviços por hora de trabalho. Então, falar de tempo, falar de hora, falar de custo, valor de tempo e hora, não só nossa, mas dos nossos profissionais e da nossa empresa, tem tudo a ver com o trabalho remoto. Porque quando a gente entender que o modelo de trabalho, o modelo de contratação, a forma como a gente se relaciona com os profissionais que a gente contrata para fornecer a expertise deles para os nossos escritórios em troca de uma relação, não é mais por hora, e sim por valor. Quanto vai custar essa demanda de trabalho? Quanto? Qual é o valor agregado que aquele profissional, enquanto expertise, que ele investiu em conhecimento, em estudos, em especialização, em tempo de carreira, que isso é quase que imensurável, qual é o valor dessa mão de obra aplicada em um cliente que a gente atende? Veja como as coisas mudam. Quanto a gente tem que precificar os nossos honorários de um cliente que vai ter a oportunidade de receber a mão de obra de um profissional com essa qualificação? São muitas respostas, são muitas reflexões de um estilo muito moderno, baseado em gestão de pessoas, baseado em contratação por demanda de trabalho e não mais por horário,
que a gente precisa achar as nossas respostas. E isso não é uma receita de bolo que a gente sai replicando por aí e todo mundo consegue replicar de uma forma eficiente. Nós precisamos olhar para dentro dos nossos negócios. E quando a gente olha para dentro dos nossos negócios, a gente envolve os nossos valores enquanto empresários, que são refletidos na nossa empresa. A gente olha para a nossa missão, para a nossa visão de mundo e o que a gente quer impactar com os nossos produtos e serviços oferecidos para a sociedade. A gente coloca ali a nossa personalidade enquanto a todas aquelas pessoas que se relacionam conosco, sejam os prestadores de serviços, os parceiros ou os nossos clientes. Tudo isso está envolvido com o nosso tempo. O tempo é sim a moeda mais valiosa hoje de troca em qualquer relação humana. E quando a gente fala de tempo e a gente traz um paralelo como o trabalho remoto aplicado numa via para conquistar tempo, a gente pode citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você tem uma filosofia de trabalho remoto muito bem implantada na sua empresa, mesmo que o seu time não trabalhe fisicamente 100% no seu escritório, ou mesmo que o seu time não trabalhe distribuído de forma 100% igual é aqui na minha empresa. Então veja, quando você tem o trabalho remoto, que ele não é o home office, o trabalho remoto é a forma como você faz o seu trabalho, que é uma forma tecnológica, certo? Usando ferramentas em nuvens, com acesso de qualquer dispositivo, com informação em tempo real, com uma comunicação mais assíncrona. Esse é o trabalho remoto verdadeiro. Então, quando você tem o trabalho remoto implantado na sua empresa, independente de se as pessoas estão fisicamente ou distribuídas, você começa a aplicar essa gestão de tempo em algumas situações. Então, por exemplo, hoje eu tive que acompanhar o meu filho numa visita médica, certo? Uma consulta, fomos ao médico de rotina, enfim, para saber se estava tudo bem. Obviamente que eu não estava fisicamente nem no meu home office e nem no escritório, mas eu estava trabalhando remotamente, porque estrategicamente eu pedi para minha esposa dirigir o carro para que eu tivesse as mãos livres e a atenção conectada ao meu dispositivo, que era o celular, porque eu precisava trabalhar. Eu consegui fazer uma reunião com um cliente que precisava receber a apresentação de um diagnóstico que nós fizemos para ele do carro. Eu consegui despachar algumas demandas e algumas solicitações que chegaram até mim para a equipe e os seus responsáveis. Eu consegui fazer ligações comerciais e ligações técnicas, tanto para o time quanto para clientes. Eu consegui resolver diversas coisas enquanto eu estava no trajeto ali até chegar ao médico. É óbvio que quando eu cheguei no médico, eu foquei ali no meu compromisso, estive presente lá com o meu filho, com a minha esposa e com o médico e a gente cumpriu este compromisso. Na volta eu fiz o mesmo ritual, eu vim trabalhando enquanto a minha esposa dirigia. Ou seja, veja que o trabalho remoto, ele te proporciona essa liberdade de deslocamento. E qual foi a consequência dessa liberdade? Tempo. Tempo. Porque se você não tem essa filosofia de trabalho remoto implantada, ou você, ou qualquer profissional do seu time que precisasse estar na mesma situação que eu estive hoje, ele estaria offline. Ele não conseguiria trabalhar por muito tempo. E eu vou mais além. O compromisso era às 10h30. Nós decidimos sair de casa às 9h20, 1h20 antes. Então eu travei minha agenda já às 9 horas, porque não adianta marcar um compromisso às 9 horas, sendo que eu tinha que sair às 9h20. Nós saímos criteriosamente no horário às 9h20. Nós levamos 1h20 para chegar no nosso destino. Ou seja, chegamos atrasado no nosso compromisso, certo? E aí, fizemos a consulta e voltamos, mais 40 minutos para voltar. Então veja que se eu não tivesse essa flexibilidade, se os profissionais do meu time não tivessem essa flexibilidade, quem trabalha remotamente, se não tiver essa flexibilidade, você trava a sua agenda às 9 e você só volta ao meio-dia. São 3 horas literalmente sem trabalhar. Entende como o trabalho remoto ele pode ser aplicado?
a liberdade que ele gera e o ganho de tempo que ele fornece. Isso é gestão de tempo. Isso é ter mais tempo livre. Eu posso citar um outro exemplo, que é o próprio deslocamento. Quantas e quantas pessoas não se deslocam aos seus trabalhos para estarem fisicamente todos os dias? Principalmente nas grandes cidades, onde o trânsito é caótico, onde o deslocamento ele é restrito, não tem mobilidade. E quanto tempo essas pessoas perdem no trânsito, perdem no transporte público, perdem entre ir e vir. Fora o tempo de se arrumar, preparar tudo, enfim. Esse tempo, para muitas pessoas, não digo que todos os dias, mas aí em alguns dias da semana, periodicamente, ou quando tiver um compromisso igual eu tive hoje. Porque se você tem essa liberdade de não precisar estar fisicamente no escritório, num dia como hoje, este profissional nem precisa ir ao escritório. Por mais que ele vai usar um período do seu tempo para um compromisso pessoal, o resto do dia ele pode estar em home. Ou ele pode, de repente, trabalhar num local mais descolado, num ambiente mais produtivo ou mais criativo. Ou ele pode se conectar lá no seu home office e tá ali, né, na sua residência, poder almoçar ali, aproveitar o dia para almoçar com a esposa, com o filho, viver mais algumas horas em família. N fatores que ele pode utilizar, entende? Então, esse ganho de mobilidade para os profissionais que precisam se deslocar diariamente para estarem fisicamente no escritório, se você tem essa liberdade para esporadicamente não precisar ir, ou em alguns dias da semana ter essa liberdade de não precisar ir fisicamente, esses profissionais podem usar esse tempo de deslocamento que é muito grande, em média nas grandes cidades do Brasil. Isso se reflete a 3 horas por dia. É a média do Brasil, 3 horas por dia de deslocamento entre ir e vir. Tem capitais que chega a dar 4 horas de deslocamento. É muito tempo. A média do Brasil são 3 horas entre ir e vir do trabalho para se deslocar. Essas 3 horas de deslocamento, quantas e quantas coisas todos esses profissionais, ou nós enquanto empresários, não podemos usar ao nosso favor? Para fazer uma atividade física, para fazer uma leitura, para fazer um curso que seja EAD, para poder fazer alguma coisa que você gostaria de fazer e não tem tempo de fazer, que seja dormir um pouco mais, que seja passar mais tempo com a sua família, que seja em alguns dias da semana ter o privilégio de tomar um café da manhã com as pessoas que você gosta ou que mora na sua residência, que seja passar em algum lugar para ver um amigo, que seja para vender as suas horas para ganhar mais dinheiro e fazer outros tipos de serviço. São inúmeras e incontáveis as possibilidades que o tempo, quando ele sobra, pode ser usado para muitas coisas que fazem sentido, não só na nossa vida, mas na vida de todos os profissionais do nosso time. Porque o tempo ele não volta. E esse tempo, quando ele é bem usado a favor dos profissionais do nosso time, ele pode ser convertido em produtividade. Então você que ainda contrata os seus funcionários ou tem esse modelo de gestão por carga horária, repense. Sente com eles e repense. Seja criativo. Pense em algo sobre demanda. Entenda a capacidade intelectual, de experiência, de tempo de serviço, de know-how daquele profissional. Entenda qual é o valor desse profissional. Entenda se ele pode agregar mais valor ainda para o seu escritório, para o nosso negócio. Entenda os clientes que ele atenda e o quanto ele é eficiente, o quanto ele gera de produtividade, o quanto ele gera de valor para esse cliente que ele atende. E aí você muda um pouco, mapeia as tarefas, entenda ali os prazos, faça testes para ver se ele consegue cumprir esses prazos durante o mês, frente à demanda que ele já tem. E vamos parar um pouco de olhar para o relógio. Vamos fazer vamos experienciar, não marcar mais o ponto. Já que as funções hoje é até protegida pela CLT, quando se tem o teletrabalho, nas empresas que já estão experienciando o modelo híbrido,
Não marque mais o ponto. Não marque mais. Experiencie. Dê liberdade. Mapeie as tarefas. Alinhe as expectativas. Forneça tempo para esse profissional. Converse com ele e pergunte o que ele faria se ele tivesse mais tempo. Escute esse sonho. Escute esse desejo dele. Combine com ele. Experiencie. Faça junto. Porque hoje, as empresas que mais têm sucesso são aquelas empresas que se dedicam à gestão de pessoas, que se dedicam aos profissionais que lá estão. Então, esse tempo que não volta, esse tempo que é tão valioso ao ponto de ser imensurável por muitos de nós, esse tempo precisa ser priorizado e olhado com carinho. E o trabalho remoto pode ser o meio para chegar nessa gestão de tempo mais eficiente e nessa sobra de tempo para viver outros momentos ou outras funções ou outras experiências que façam sentido para você e para sua equipe. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, eu espero que você tenha gostado dessa experiência que eu trouxe aqui das minhas empresas e eu espero que você, se gostou muito disso, dê o seu like aí, curta para que mais contadores, colegas nossos possam ouvir esse vídeo, para que mais empresários possam receber esse conteúdo. E claro, se você está curtindo os conteúdos aqui, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo, experiências trocadas, estudos de caso e muito mais. Conto com você e até o próximo vídeo.